O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Recebei o Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, com muita alegria, com muito júbilo na nossa liturgia, nós celebramos esta data que não é uma festa. Na igreja nós temos 3 modos de celebrar as coisas. Um jeito mais simples, que são as memórias. Um jeito um pouco mais festivo, que são as festas. Mas hoje nós celebramos uma solenidade. É algo muito maior. Nós celebramos hoje o coroamento do tempo da Santa Páscoa. Celebramos hoje o coroamento desse tempo pascal, celebrando o cumprimento da promessa. Não só da promessa de Jesus, que ele enviaria o Espírito Santo, mas já no Antigo Testamento, e nós meditávamos isso ontem na missa da vigília de Pentecostes, pela boca do profeta Joel, Deus havia prometido derramar o Espírito Santo sobre todo o ser humano. E Jesus cumpre essa promessa ao enviar ele, juntamente com o Pai, o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, que é consolo que acalma, hóspede da alma, é um doce alívio. É ele que na hora do trabalho, descanso, no calor e aragem, ele que aquece o frio, cura o doente. Esse Espírito Santo que o beato Frei Maria Eugênia do Menino Jesus chamava de o meu amigo. E viver na amizade com o Espírito Santo significa viver de tal maneira, conduzido por esse Espírito Santo, que ele possa fazer em nós o que ele mais deseja. E o que é que o Espírito Santo deseja, acima de tudo, fazer com você e fazer comigo? O Espírito Santo deseja que a gente seja santo. E é ele que, desde o nosso batismo, vai sendo como que o artesão da nossa santidade. É o Espírito Santo que vai nos modelando quando nós meditamos a palavra de Deus, quando nós celebramos, comungamos e adoramos a Eucaristia. É o Espírito Santo que vai agindo em nós quando nós nos aproximamos do sacramento da confissão e assim por diante. É o Espírito Santo, esse doce hóspede da alma, que morando em nós, deseja nos transformar na imagem de Cristo Jesus. E por isso, nesse dia, nós deveríamos pedir ao Senhor que nos desse uma maior intimidade com esse Espírito Santo. E dou até a vocês um conselho. Vocês que têm aí um livrinho do Deus Conosco,
quando terminar esse mês de junho, antes de vocês descartarem o livrinho, recorda essa sequência do Espírito Santo e cola, seja na sua Bíblia, no seu livrinho de orações, e reze essa oração pelo menos uma vez por dia. Essa sequência do Espírito Santo. Uai, padre, mas isso muda alguma coisa? Vixe, dou a vocês um exemplo. Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa, ela diz que ela foi se converter depois que já era freira. Ela entra no Carmelo, não era uma pessoa ruim, mas ela diz, olha, eu fui para o convento, eu fui para o Carmelo, mais por medo do inferno que por amor a Deus. E o que nos salva não é o medo de Deus. O medo não salva ninguém. O que nos salva é tomar a consciência do quanto Deus me ama. E que a minha vida precisa, através da conversão, corresponder a esse amor. E Santa Teresa vai caminhando na vida, desejando ser uma boa religiosa, mas Deus não quer que a gente seja apenas bom. Deus nos quer santos. E ela vai, confessa daqui, confessa com outro padre dali. E imagine que padre que daria conta de atender a confissão de Santa Teresa. Até que Deus coloca um santo sacerdote na vida dela e dá para ela como penitência cantar justamente essa sequência do Espírito Santo. E ela vai, mas o confessor diz para ela: a senhora vai cantar como penitência alegre. E Santa Teresa vai para o seu oratório, abre ali o seu breviário e canta o Veni Creator. E quando Santa Teresa entoa esse Veni Creator, a sequência de Pentecostes, ela sente algo dentro dela, ao ponto dela dizer: não quero mais falar com os homens, eu quero falar com os anjos. E ela dirá que até aquele momento ela era uma lâmpada que brilhava para fora, mas que vivia na escuridão. Quantas pessoas iam falar com Santa Teresa para receber dela conselhos, falar das coisas espirituais? Porém, falar de Deus é muito fácil. Deixar Deus falar através da gente é mais difícil. Por isso, o grande milagre de Pentecostes não é apenas falar uma língua diferente, uma língua estranha, mas é a gente renunciar à nossa linguagem para assumir a linguagem de Deus. E quando é Deus que fala, uma criança recém-nascida, um idoso, um doutor ou um analfabeto compreendem. Esse é o grande milagre de Pentecostes, que só pode acontecer na vida de quem se entrega com humildade nas mãos de Deus, reconhecendo a sua miséria e abraçando esse dom belíssimo do Espírito Santo na sua vida. Vejam, o Pentecostes corrige um erro de séculos e milênios. Qual é o erro que Pentecostes corrige? A Torre de Babel. Na Torre de Babel, onde aquela torre imensa era a demonstração do orgulho do ser humano, ali Deus envia um espírito de confusão. Ninguém se entende. Quando o orgulho, quando a soberba, quando a vaidade toma conta de algum ambiente, o diabo faz a festa. Ninguém se compreende. Uma comunidade, uma família, um local de trabalho marcado seja pelo egoísmo, seja pela vaidade, pela soberba, pelo orgulho, é um lugar que não vai para frente. E por isso a Torre de Babel ficou marcada com uma confusão e a raiz de tantos males. Não é à toa que da palavra Babel vem uma outra palavrinha, Babilônia. Sempre na Escritura, quando se tem que falar de algum lugar terrível, é sempre a Babilônia.
é um resumo de toda a maldade, de todo o pecado do ser humano. Ora, se em Babel o orgulho dividiu, em Pentecostes o Espírito Santo encontra a sua esposa imaculada humilde com os apóstolos humildes ao redor dela. E ali, naquele cenáculo, marcado pela humildade da mãe do Senhor e dos discípulos do Senhor, o Espírito Santo corrige a confusão de Babel, e se lá as línguas foram motivo de discórdia, agora a linguagem de Deus vai ser capaz de unir os corações. Essa linguagem de Deus que vai ser capaz de reconciliar esse mundo marcado por tanto ódio, por tanta divisão. Recebei o Espírito Santo. Para quê? Diz Jesus. Para que vocês vivam em paz e levem misericórdia para esse mundo que já está machucado. E como é que a gente vai levar essa paz, esta misericórdia? Como é que nós vamos levar a mensagem de Deus para esse mundo? Vocês querem saber a resposta? Sim ou não? Eu também queria, não sei. Por quê? Porque dirá São Paulo na segunda leitura: o Espírito Santo é o mesmo, mas ele dá carismas diferentes. Então, não existe uma única forma de levar paz, misericórdia, salvação e evangelho ao mundo. O Espírito Santo vai te dizer e vai te conduzir. O Espírito Santo que é como a chuva que cai num pomar. A água é mesmo, mas quando bate num pé de laranja, produz laranja. Quando bate num pé de banana, produz banana. Quando bate num pé de abóbora, produz abóbora. O Espírito Santo que Deus derrama sobre a sua igreja, e segue derramando até hoje, e continuará derramando até o fim dos tempos, esse Espírito Santo é o mesmo. Não existe Espírito Santo de segunda categoria, não existe Espírito Santo de segunda classe. O mesmíssimo Espírito Santo que fecundou o ser imaculado de Maria, o mesmíssimo Espírito Santo que transforma o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, o mesmíssimo Espírito Santo que tem o Papa Leão XIV, é o mesmíssimo Espírito Santo que tem o Pedro Miguel. É o mesmíssimo Espírito Santo que uma criança que será batizada hoje receberá. É o mesmíssimo Espírito Santo que tem um analfabeto ou um doutor. É o mesmo. Não existe um Espírito Santo mais e um menos. E vejam, se o Espírito Santo foi capaz de fecundar o seio da Virgem Maria, se o Espírito Santo é capaz de transformar pão e vinho no corpo e no sangue de Cristo, você acha que o Espírito Santo não vai conseguir fazer de você um grande santo, uma grande santa? Basta que a gente se coloque e entregue nas mãos dele. E o Beato Maria Eugênia vai dizer que um dos melhores jeitos do Espírito Santo trabalhar bem na gente, ele diz, é a gente se entregar à maternidade de Maria. Por quê? Dirá o Beato: quem se entrega à maternidade de Maria se torna posse do Espírito Santo. Porque, claro, filho de peixe, peixe não é. Se eu vivo a maternidade de Maria na minha vida, assim como ela foi possuída, tomada pelo Espírito Santo, se a minha mãe foi, eu também o serei. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo. Veja, não deixe que o Espírito Santo trabalhe em vão em você. Peça a Nossa Senhora que lhe dê essa graça, a mesma de Santa Teresa, de deixar que o Espírito Santo te transforme numa pessoa que não fale apenas de Deus para os outros, mas permita que o próprio Deus fale através de você, nas coisas mais simples. Lembram da penitência da semana passada? Bom dia, Deus te ama.
Quem cumpriu a penitência da semana passada pôde ver no rosto das pessoas ao longo dessa semana. Num simples, Deus te ama. Deus te ama. E à medida em que nós vamos deixando que o Espírito Santo nos conduza, que Ele tome conta da nossa vida, aos poucos, mesmo sem que a gente se dê conta, Ele nos fará mais parecidos com Cristo. E mais parecidos com Cristo, nós ajudaremos este Espírito Santo a renovar a face da terra. Que Maria, a esposa imaculada do Espírito Santo, mãe da igreja, que nós vamos celebrar amanhã, nos ajude a sermos obedientes a este Espírito Santo, que, sendo doce hóspede da nossa alma, deseja não apenas viver em nós, mas deseja levar a vida de Cristo através de nós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória